Ó, a Sertão Web está ao vivo, no Facebook. Depois vou disponibilizar também essa entrevista no nosso canal no YouTube, no nosso site sertãoweb.com. E também vamos fazer corte aí no nosso Instagram. Nós estamos aqui com o professor Ângelo, né, ele que é professor do Estado, e vamos falar um pouquinho da greve dos professores, né, da rede estadual de ensino. Tudo bem, professor? Um abraço, professor. Tudo bem? Oi, Henrique Sampaio, tudo bem? Um abraço para você aí, rádio ouvintes da Web Sertão. Bom dia, senhor Henrique. Pois é, também na linha com a gente, o José Albino, o professor José Albino também vai falar com a gente sobre esse momento aí que passa aí a classe do professor do Estado. Como é que foi a adesão aí em São João dos Patos, desta greve, professor? Henrique Sampaio, a adesão aqui está 100%. Nós temos duas escolas da rede estadual de ensino, que é a José Almeida Ramos, Senjá, e o Colégio Paulo Ramos. Ambos os professores estão com a gente na greve e, infelizmente, a gente pode dizer assim, não está havendo aula, tá certo? Porque nós, professores, a gente quer sim ministrar aula. Porém, como as nossas perdas salariais estão muito grandes, ao longo de 8 anos quase não houve reajuste, o governador fez com que a gente entrasse num movimento paredista. E já estamos na terceira semana de greve aqui no estado do Maranhão, com adesão de 100% em São João dos Patos. Pois é, e o sindicato, né, o Ciporecema, tem feito algumas reuniões já com o governo do estado. E como é que estão essas reuniões? Surgiu algum efeito? Quais informações que vocês recebem lá do Sindicato de São Luís, da Central? A diretoria do Ciporecema, nosso sindicato, professor estadual, marcou uma reunião com o governador Carlos Brandão no dia 4 de janeiro. Ele não nos atendeu, foi marcado outras reuniões, mandou secretário, a gente gostaria de falar diretamente com o governador, certo? Aí fizemos um dia de paralisação no mês de janeiro, um dia no mês de fevereiro, e do dia 20 de março, a gente fez de paralisação. Então, não foi o esperado, em termos assim de conversa concreta com o governador, e a gente entrou no estado de greve a partir do dia 6 de março. Então, a gente já está há 3 semanas parado. Né? Então, professor Albino, dá aula em qual escola em São João dos Patos? Bom dia, Henrique. Bom dia a todos. Eu sou professor aqui na escola José Almeida Ramos, que é uma escola integral. E a gente resolveu aderir a esse movimento paredista. Como o professor Ângelo já informou aí na sua fala inicial, que o ponto central, nevrálgico disso tudo é realmente essa falta de valorização do professor do estado do Maranhão. A gente tem algumas falácias, a gente ouve algumas coisas que são falácias, que a gente tem o maior salário, ou o segundo maior salário do estado do país, né, do Brasil. Mas, está passando um caminhão aqui, mas a gente percebe que o que a gente realmente está lutando não é apenas pelo salário da gente, é por uma escola digna de verdade, porque o governo do Maranhão, ele tem um slogan que fala em escola digna, mas nós que estamos em sala de aula e que visitamos algumas cidades aqui nesse período que a gente está com essa paralisação, visitamos algumas cidades da nossa regional, e a gente percebeu que a escola digna que ele propaga, que o governo propaga, é apenas uma falácia. A gente esteve em escola em que não tem água potável para os alunos. Os alunos fazem suas necessidades fisiológicas lá no banheiro e é obrigado depois as trabalhadoras, as senhoras que trabalham na limpeza, na manutenção da escola, ir lá e jogar baldes de água nos aparelhos, né, onde são feitas as necessidades. A gente vê escola caindo aos pedaços, a gente viu escola onde não existe merenda escolar, e professores que são professores concursados sendo coagidos a trabalhar em péssimas condições. Então, essa nossa paralisação, esse nosso movimento paredista, ele não está ainda baseado somente na questão salarial. Realmente, o professor, como eu tenho falado em algumas ocasiões que a gente tem conversado com os colegas, o professor ele não é missionário. Ele tem uma
uma família para sustentar, ele tem a sua vida social, ele tem sua vida em sociedade, e ele precisa ter uma remuneração digna para que ele trabalhe com honestidade, trabalhe com vontade de realmente fornecer para a educação pública do Estado do Maranhão uma educação de qualidade. Então, esses são dois aspectos que eu falei da questão das nossas exigências com relação à educação, mas existem outros inúmeros itens na nossa pauta que já são direitos adquiridos, inclusive, que está lá no Estatuto do Magistério, e o governo do Estado do Maranhão se nega a obedecer à lei. Então, a gente pode dizer que o Estado do Maranhão, o governador do Maranhão, juntamente com a Secretaria de Educação, estão fora da lei. E nós estamos sendo, neste campo de batalha, tentando colocar as coisas no seu devido lugar. Logicamente, é uma luta meio inglória, porque o Estado do Maranhão ele tem ao seu favor, o governo do Maranhão tem ao seu favor, a mídia, a grande mídia que está, vamos dizer assim, como que cooptada, ele tem os tribunais, os desembargadores, que inclusive disseram que a nossa greve é ilegal antes da gente fazer um movimento paredista. Você vê que ironia um negócio desse. Então, é nesse sentido que a gente está nessa batalha. Logicamente, a gente está em desvantagem, por isso que a gente tenta conscientizar a sociedade que essa é uma luta em defesa da educação do estudante do Maranhão, não é em defesa somente dos salários dos professores. De onde vem essa notícia que é propagada pelo governo do Estado de que vocês, os professores do Maranhão, realmente têm um dos melhores salários do Brasil? Eu gostaria que vocês dois explicassem um pouquinho de onde vem essa história, onde é verdade, onde é mentira, para as pessoas realmente entenderem aí essa posição de vocês com relação a isso. Foi muito bem, Henrique. Deixa eu te falar. Nós, do Estado do Maranhão, nós temos o nosso salário, que ele é composto pelo vencimento e ele é composto com algumas vantagens que foram adquiridas ao longo dos anos. Veja bem, em 2008 foi votada uma lei, a Lei 11.754, se eu não me lembro, não estou lembrado exatamente o número, mas foi votada uma lei em que instituiu o piso nacional para o professor de 20 e de 40 horas. Pois bem, foram colocadas algumas questionamentos por alguns governos com relação a essa questão do vencimento, porque no Estado do Maranhão nós temos esse vencimento, tem um piso estipulado por lei, que ele hoje, o piso de 40 horas tem que ser de R$ 4.420,55. E o de 20 horas, R$ 2.210 e 20 e poucos centavos também. Então, esse é o vencimento. Aí tem alguns governadores, alguns estados questionaram se as vantagens adquiridas pelo professor ao longo da sua carreira, ao longo do desenvolvimento da sua carreira, se ele poderia ser considerado piso também. E aí tem foi proposta uma ação de inconstitucionalidade no Supremo Tribunal Federal, e essa ação ela foi votada e foi pacificado que vencimento é uma coisa e remuneração, o salário é outra coisa. Então, tudo que advém... Eu estou entendendo. Na realidade, vocês querem realmente o piso na remuneração, no salário, né? Sem contar as vantagens que você tem, não é isso? Henrique, nós queremos o piso no vencimento, não no salário, porque é o seguinte, por exemplo, a gratificação de atividade de magistério que a gente tem, que ela é 120% do vencimento, ela foi uma vantagem adquirida através de negociações e através do Estatuto do Magistério. Ela não está vinculada ao vencimento, ao piso. Entendi. Então, o piso é o vencimento. Então, qualquer vantagem advinda acima desse vencimento não configura piso. São vantagens que os professores adquiriram ao longo do seu desenvolvimento de carreira. Tipo, tempo de serviço, progressões, e essas outras vantagens que a gente tem no desenvolvimento da sua carreira. São titulações. E essas vantagens todas, o governo do Estado está dizendo que faz parte do piso, o que é uma falácia.
Entendi. Entendeu? Mais uma coisa a acrescentar, professor Ângelo? Gostaria de acrescentar, Em relação a esse falando assunto? assim, resumidamente, se comparando o salário do professor do Estado com dos professores do município, a gente vê que os prefeitos, eles estão repassando o valor do reajuste para os professores dos municípios. E o município de São Luís Pato, hoje, do professor, o seu salário já chegou ao nosso vencimento do professor estadual, entendeu? Então, assim, o prefeito de São Luís Pato está valorizando os seus professores e o governador não está valorizando os professores da rede estadual. Então, há município como São Francisco do Maranhão, onde o professor do município já ganha mais do que o professor do estado. Não é que a gente não queira essa valorização, a gente quer a valorização dos professores do município, mas o que a gente está percebendo é uma desvalorização do professor da rede estadual de ensino. Então, na década de 90, um professor com 20 horas no estado ganhava 5 salários mínimos, 40 horas, 10 salários mínimos, por volta de 13, 14 mil reais. E hoje, a gente ganha pouco mais de 6 mil reais. Então, assim, infelizmente, de 8 anos para cá, do governo Flávio Dino para cá, a gente praticamente não teve o aumento salarial. Isso é inadmissível. Por isso que a classe colocou o bloco na rua e estamos parados em greve. Mas a informação que vocês podem passar agora para os pais de alunos, para os alunos, que a greve continua e só realmente vocês vão voltar à sala de aula depois que resolver esse problema, né? Realmente que o governo realmente chegar onde vocês pretendem, né, professores? Henrique, eu posso te responder, Ângelo, eu posso te responder isso e depois o Ângelo complementa. Henrique, deixa eu te falar uma coisa. Nós, desde 2015, nós temos uma defasagem em relação ao piso, nós temos uma defasagem em torno de 72%, que o governo, ano a ano, deixa de cumprir a lei do piso, que foi votada em 2008 pelo governo federal. Então, e outra coisa, o governo do estado, se porventura o governo do estado não tiver recursos para pagar o piso integral, ele só faz uma comunicação para o governo federal que ele complementa esse piso. E o governo do Maranhão faz essas notificações e continua não pagando o piso nessa ótica. Então, para você ver, nós temos sim, o sindicato tem negociado, independente da gente estar nas bases pedindo talvez um pouco diferente do sindicato realmente está pedindo, mas o sindicato tem negociado e na última semana na segunda-feira, aliás, houve duas reuniões de conciliação, uma com o Ministério Público e outra com o Tribunal de Justiça, em que as partes elas tentaram a conciliação, o governo do estado, o secretário, o Ministério Público e outras entidades, mas não houve o consenso. Para você ter uma ideia, o governo teria que dar esse ano 14,95 para a correção só do piso que está vigente em 2022, que é 3.800 e uma fração, que eu não estou lembrado um pouquinho. Ele tinha que dar mais 14,95 em cima desses 3.800 e um pouco para chegar a 4.420. Então, pasme, o governo do estado ofereceu 11% dividido em 3 parcelas, uma agora, com retroativo a janeiro, a outra em julho, sem retroatividade, e a outra lá em novembro, sem retroatividade. Quando já vai entrar uma nova lei, de novo, uma reajuste do piso salarial. Então, você vê que o governo do estado não está valorizando e não está se importando em negociar com os professores. E aí a gente está sempre tentando, ontem mesmo nós tivemos uma reunião aqui em São João dos Patos, com alguns pais de alunos, conscientizando dessa situação toda, né, que os professores estão em luta, em defesa da educação, principalmente da educação patoense, que é aqui onde a gente atua. Professor Ângelo, pode complementar aí. Eu gostaria de passar bem aqui para o meu amigo professor Francisco, que ele tem algo a mais para acrescentar, tá bom? Que a gente trabalha coletivamente, certo? Ou não, então vamos ouvir o professor Francisco. O professor que está aqui na live junto com a gente, falando aí da greve dos professores. Bom dia, Bom dia, amigo Rádio 20. Bom dia, companheiros de luta, os professores. Bom dia, você pai, você mãe.
E nós queremos só complementar o que os nossos colegas já falaram, né, sobre os reais motivos, né, desse movimento grevista, e que nós falamos aqui também que a nossa reivindicações, ela de fato também é em busca de melhorias na qualidade da educação pública da rede estadual do Maranhão. É lógico que nós estamos lutando pela atualização do piso, do nosso investimento, com essa atualização do piso de R$ 420,55. A atualização é essa que nós temos tido muitas perdas salariais, né, ao longo desses 8 anos, mas também nós queremos direcionar a sociedade, aos pais, e nós também estamos lutando por melhor qualidade da rede pública. Foi falado aqui pelos nossos colegas, Henrique, que infelizmente nós, professores, após uma pandemia de 2 anos, né, nós sabemos, e temos que estar nesse movimento grevista simplesmente pelo fato do governo do Estado não cumprir uma lei. Não cumprir a lei, que é uma lei que foi aprovada pelo Congresso Nacional, uma lei que foi sancionada pelo presidente da República, e esta lei que é para que os estados, os governadores, o município cumpram essa lei do piso, que é a atualização, esse reajuste do salário dos professores. Esse profissional que é tão importante para a sociedade, e nós temos que dizer aqui que também no ano passado, quando foram paralisados e foram congelados o reajuste, né, dos professores por 2 anos devido à pandemia, né, foram 2 anos sem reajuste, e quando voltou esse reajuste em 2022, que foi estabelecido no 33%, ponto 24, né, para reajuste para os professores, e infelizmente que o governo do Maranhão concedeu apenas 8%, dividido em 2 parcelas. E agora, 2023, novamente estabelecido pelo MEC, o piso o percentual de 14,95%, e novamente, assim, vergonhosamente, desrespeitosamente, o governo do Estado, ele oferece uma proposta, primeiro, de 8,68%, parcelada em 2 vezes. E é bom enfatizar aqui, Henrique, que, como foi falado, que, na verdade, o governo do Estado não está demonstrando interesse de acabar a greve, porque quando teve o nosso colega falou, essa negociação que teve segunda-feira, essa audiência de conciliação com o Ministério Público, né, intermediado pelo Ministério Público, também pelo TJ, e as propostas do governo foram vergonhosas. Ao invés dele melhorar a proposta, ele ofereceu 11%, dividido agora em 3 parcelas, sendo que uma parcela agora, a outra parcela só em julho, e a outra só no final do ano, outubro. Quer dizer, ele está demonstrando que não tem interesse, que não valoriza a educação, e que não valoriza o professor, quando ele demonstra que não valoriza e que faz uma proposta dessa. Então, nós queremos direcionar a sociedade, nós queremos direcionar você pai, você mãe, de estudantes da rede pública estadual, que o nosso movimento é também a favor de vocês. O nosso movimento é a favor da melhoria de qualidade da educação. Como nós vimos aqui, lamentavelmente, tem escola que não tem água potável para os alunos. Lamentavelmente, tem muitas escolas que não iniciaram o ano letivo porque não tem merenda escolar. O repasse do FEE atrasa 3, 4 meses, isso prejudica demais o ano letivo. E também nós queremos dizer que também estamos lutando também por melhoria e também até mesmo pelos gestores, porque tem escolas que os gestores estão se virando no 30, quer dizer, não tem pessoal do apoio administrativo. Sabemos que também estamos lutando também por um ambiente melhor para a aprendizagem dos estudantes. Nós estamos lutando para que tenha realmente uma educação de qualidade, e quero dizer para você, pai, para você, mãe, que os seus filhos, por esse momento de paralisação, eles não vão ser prejudicados, porque nós vamos repor essas aulas.
nós sabemos que tem a lei que tem que ser cumprido 200 dias letivos. Esse dias letivo, nós vamos cumprir, nós vamos repor essas aulas. Então, nós queremos o apoio de vocês, nós queremos o apoio da sociedade, porque essa luta é também a favor de vocês, do filho de vocês, do projeto de vida do filho de vocês. Então, que vocês possam também se engajar e compreender essa situação, que não é só pelo piso salarial, é também pela qualidade, uma melhor qualidade de ensino na rede pública estadual. Fica aí, nós queremos... sim. O professor Albino falou aí que teve reunião com os pais de alunos. Como é que foi a receptividade dos pais? Como é que eles estão encarando essa greve dos professores? Pois é. O Albino, né? Vai falar. Não, sim. Qualquer um de vocês pode falar. Sim, eu posso falar. A reunião foi ontem, na escola, na antiga 31 de março, aqui em São João dos Passos. Nós tivemos alguns pais, não tivemos todos, porque, infelizmente, nós não pudemos fazer nossa reunião, onde a gente tinha pedido antes, que seria lá na escola Senjá, onde a gente trabalha, porque o grosso dos pais também não compareceu o grosso. Nós tivemos uma quantidade que aquém do que a gente esperava. Mas os que estiveram lá realmente se conscientizaram que a luta é uma luta em defesa da educação como um todo, não apenas para o salário dos professores, é a defesa da educação de qualidade para a comunidade estudantil maranhense e, em especial, patoense. Eu só queria colocar bem aqui a questão, rapidinho, Henrique. Por exemplo, a nossa escola aqui, a nossa escola Paulo Ramos, do qual o professor Francisco é professor, ele já está com mais de um ano sendo uma reforma. E até agora não reiniciaram as aulas porque não tem material, simplesmente não tem material. E nem tem previsão de chegar esse material. E nem finalizou a obra. Para você ver como é o descaso do governo do Estado com a educação maranhense. Com relação, por exemplo, eu queria voltar também, que me passou despercebido, mas assim, você fez uma pergunta se tem a perspectiva de retorno dos professores à sala de aula. Veja bem, foi pedido na reunião de segunda-feira que o governo do Estado demonstrasse por A mais B que ele está utilizando todos os recursos que são destinados à educação, para serem aplicados na educação no Estado do Piauí. O Ministério Público deu 2 dias, do Maranhão, o Ministério Público deu 2 dias para que o governo fornecesse essa documentação. E o governo pediu a semana inteira. Quer dizer, já nos estranhamos, porque, assim, se eles têm tanta convicção que estão aplicando os recursos que são destinados à educação, por que uma semana inteira para mostrar esses mapas, esses documentos? Então, fica assim, eles tiveram a semana inteira, quer dizer, eles estão postergando a resolução de um problema que já se arrasta há praticamente 3 semanas, que é a questão da greve dos professores. Se eles tivessem interesse em acabar com essa greve, eles prontamente forneceriam essa documentação para serem auditadas e realmente ser dado um veredicto, se eles realmente têm ou não os recursos necessários para atender as reivindicações dos professores ou não. Mas aí nós ficamos nesse impasse, porque assim, vai semana toda, vai mais a outra semana para ter outras reuniões, tem as assembleias nas regionais que a gente vai ter que fazer para saber se volta ou não. Então, a nossa mágoa em relação a isso também, preocupação, é que pode se arrastar por mais uma semana, e mais uma semana os estudantes ficarem sem ter as suas aulas, que é o direito deles, que é a obrigação de nós, enquanto professores, dar nossas aulas, ministrar nossas aulas. No início da live eu perguntei para vocês como vocês disseram que é 100% em São João dos Passos. E na regional, vocês têm informações nas outras cidades? Paraibanos, Sucupira, inclusive, Branca, cidade... inclusive aqui com o apoio da Delegacia Regional aqui de São João dos Passos, do Supracema, a gente esteve visitando praticamente todas as cidades aqui no entorno de São João dos Passos, né? E é claro que a adesão não está 100%, eu acredito que deve estar 60%. Porque também temos um problema muito grande com relação à mobilização de professores, é que muitos são contratados, e a gente luta por concurso público, que há muito tempo o governo do Estado não faz concurso público.
Então, os contratados muitas vezes têm receio, apesar de que eles podem sim fazer greve, garantido em lei. Os professores ampliados também podem fazer greve sem ter o risco de receber assédio moral dos diretores, do governo do Estado, prometendo cortar salário, que a gente tem o direito sim, isso aí está lá na Constituição, todo trabalhador... Os professores contratados tiveram aumento agora, não é, professor? Com a estratégia do governo, sim, realmente teve um aumento no seu piso. Agora, tem que ser, esse valor tem que ser direcionado também para os efetivos. Como é que pode? Nós, efetivos, a gente não recebeu. Então nós temos que andar juntos, professores contratados, ampliados, os aposentados, e para que todos possam receber os benefícios. E que fique bem claro que a luta não é só por salário, tá certo? Por progressão, professor, titulação, concurso público, melhoria da estrutura física das escolas. Aqui, por exemplo, na escola Paulo Ramos, até o professor Francisco pode falar, tem problemas de ordem estrutural, que apesar de estar havendo essa reforma, como é que vai iniciar o ano letivo sem uma estrutura adequada? Exatamente, professor Ângelo, nobre jornalista Henrique, que nós queremos enfatizar que, apesar que houve esses 2 anos de pandemia e no ensino remoto, e que agora, desde o ano passado, a escola Paulo Ramos, né, que é uma das escolas mais antigas aqui da região, são 81 anos, está fazendo este ano, e que continua ainda parada, não em função da greve, do movimento grevista, mas ainda não iniciaram as aulas, porque eles contrataram, fizeram muitos contratos, mesmo assim não puderam reiniciar as aulas. Por quê? Porque ainda não foi inaugurado a escola. A quadra que eles ofereceram no projeto ainda não foi terminada, a quadra coberta. E também não tem, você vê, o básico, o mínimo para funcionar a escola. Não tem cadeira para os alunos sentar. Não tem mesa para os alunos escreverem. Por isso que não começou o ano letivo. Para você ter uma ideia, essa semana, antes de ontem, era para ser realizada uma das provas externas, que era o CEAMA, né? E não teve condição de ter essas provas, essas avaliações externas, porque não tinha cadeira para os alunos sentar. Então, essa é uma coisa assim meio triste de falar isso, mas a gente tem que esclarecer a população. E quando você falou sobre a questão dos pais, nós sabemos que muitos pais, muitos têm desinformações, porque há uma guerra, uma narrativa de fake news que o governo usa, né, na mídia, e os pais querem jogar a população contra o professor, que isso não é verdade. Nós lutamos em favor dos pais, nós lutamos em favor dos estudantes, em melhoria de qualidade de educação. Então, nós queremos dizer isso, que é um dos exemplos que o Paulo Ramos, que não iniciou as aulas porque não tem estruturas, faltou no mínimo. Tá bom, eu quero agradecer a presença de vocês aqui na Sertão Web, né, falando sobre essa greve, e tem um minutinho para cada um de vocês aí, as considerações finais aí sobre essa greve, a expectativa de vocês com relação a tudo isso. Primeiro, eu gostaria de agradecer o espaço que é concedido pelo nosso amigo de São Paulo, Rico, né, Web Sertão, e falar para os alunos que nós preparamos os alunos para serem autodidatas, que eles possam estudar em casa nesse período, tá certo? É uma forma também de que eles possam estar em atividade. E aos pais, eu gostaria de me direcionar que as aulas vão ser repostas sim, tá bom? A gente já faz uma previsão aí que vamos entrar pelo menos 3 semanas aí no mês de julho. Então, 200 dias letivos estarão garantidos pelos professores. Pois é, o professor Albina saiu já. Aqui. O professor Francisco aí. O meu celular descarregou, professor. Então, eu queria agradecer essa oportunidade de prestar esse esclarecimento para a sociedade patoense da nossa luta em defesa de uma educação de qualidade para a cidade de São João dos Passos. Nós não estamos em nenhum momento exigindo nada absurdo. Estamos exigindo somente o cumprimento de uma lei, porque lei não se discute, lei se cumpre. Então, qual é o percentual que o sindicato está exigindo? Qual foi dado pelo governo federal? A nossa luta de base, Henrique, é que seja pago o piso
R$ 4.420,55. Essa é a nossa luta. Essa é O governo está luta, né? oferecendo um reajuste de apenas 11%, que não chega nem perto do piso. E parcelado, que não chega nem perto do piso. Entendi. Tudo bem? Obrigado aí mais uma vez, tá bom? Tá, eu queria agradecer a oportunidade e tenha um bom dia. Estamos à disposição. O professor Francisco está aí ainda também para as suas considerações finais? Muito bem. Nós queremos também só agradecer essa oportunidade desse veículo de comunicação que tem um alcance muito grande, né, aqui na região do estado do Maranhão. Nós agradecemos esse momento para esclarecermos os reais motivos desse movimento dos professores que estão reivindicando um direito líquido e certo, que está sendo negado pelo governo do estado. Muito obrigado e até a próxima. Tá bom, foi bom ouvir vocês, os professores falando dessa greve. Professores, muito obrigado aí pela participação. Aí a gente espera aí, vamos torcer que realmente tudo se resolva e que realmente quem sai ganhando é a educação do Maranhão, tá bom? Obrigado, Rico, e esperamos que na próxima semana a greve tenha sido encerrada e o governo do Maranhão tenha acenado com a nossa classe, porque é a maior classe, né, do estado, e esperamos que, voltando para a sala de aula, a gente possa estar ministrando aula com autoestima elevada. Isso reflete nas provas externas, os alunos irão aprender mais e irão dar um retorno para o governo do estado, à medida em que essas provas, os alunos irão se dar muito bem, tirando notas máximas. Tá bom, então conversamos aí sobre a greve dos professores do Maranhão, com professores, os 3 professores representando a classe aí da Regional de São João dos Patos. Forte abraço, de volta a qualquer momento com mais informação, prestação de serviço aqui na nossa Sertão Web. Obrigado. E aí você fica ali ouvindo aqui na